Leitura diária. Livro de Jó, capítulo 4. Elifaz. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva e semeia maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo. Sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? Amém? Para refletir. Apesar de reconhecer a vida íntegra de Jó e sua disposição em ajudar ao próximo, Elifaz ficou indignado com o discurso de seu amigo sofredor. A lamentação de Jó e sua desesperadora necessidade de descanso e alívio soaram aos ouvidos de Elifaz e seus companheiros como palavras ofensivas e egoístas. Certamente, Elifaz foi o primeiro a se manifestar por ser o mais velho, e sua experiência o fez julgar a situação de Jó como consequência de pecado. O próprio Elifaz confirmou a conhecida benignidade de Jó. Sua vida regida por fé, esperança e amor sempre se estendia como uma poderosa influência na vida de outros, especialmente na vida daqueles que mais necessitavam. Jó era um homem que fazia diferença por onde passava e que não fazia acepção de pessoas. Com os olhos do coração, se compadecia do sofrimento alheio e buscava em Deus a melhor forma de ser útil na obra de assistência aos seus semelhantes. Sua terrível condição era inexplicável.
como um homem tão íntegro em seus propósitos poderia estar passando por tudo aquilo? O ser humano é sedento por respostas e, diante de um quadro tão assustador, Elifaz concluiu que a vida de Jó não era tão íntegra quanto aparentava ser. E, descrevendo sua visão noturna como uma experiência espiritual e sobrenatural, confirmou seu pensamento como sendo uma mensagem de Deus para Jó. Mas é certo de que aquela visão não foi obra do Senhor, mas daquele que o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12, 10. Assim como o caso de Jó era uma incógnita diante de todos que com horror contemplavam o seu sofrimento, Satanás tem agido com cólera ainda pior em nossos dias. O acusador e inimigo dos homens tem afligido o povo de Deus e de forma desleal e cruel, mas seus planos são frustrados a cada tentativa, visto que é carrasco do corpo, mas não tem poder para matar a alma. Mateus 10, 28. Mesmo que muitas das palavras de Elifaz façam sentido e tenha embasamento bíblico, seu julgamento as tornou instrumento de condenação. Precisamos ter muito cuidado com o uso das palavras, porque, como disse Jesus, pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Mateus 12, 37. Meus irmãos, precisamos entregar ao Senhor os propósitos de nosso coração. É obra de toda uma vida depender de Deus e buscar a sua palavra, sabedoria, para vivermos uma vida íntegra e fiel, ainda que aos olhos humanos a nossa condição seja vexatória. Jó estava exposto a opiniões cruéis e sob o olhar crítico daqueles que havia ajudado. Jesus foi rejeitado pelos seus e condenado por aqueles que haviam testemunhado seu amor e serviço altruísta. Não podemos esperar uma vida menos atribulada, visto estarmos tão perto do dia da angústia, qual nunca houve. Daniel 12, 1. Diante de um mundo em contagem regressiva, que nossa vida adore ao Senhor, ainda que as provações nos assaltem, que o nosso indicador esteja voltado em nossa própria direção, clamando a Deus que nos transforme de dentro para fora, que a maior experiência sobrenatural de nossa vida seja a boa e diária obra do Espírito Santo, a nos reavivar e santificar. Amém?